Então, pessoal, a aula hoje sobre disciplina número 9, né? Geoprocessamento em saúde, cadastramento e territorialização. A gente vai ter uma conversa aí sobre essa disciplina. E nessa nossa conversa de hoje, a gente vai falar sobre. A gente vai fazer uma introdução, né? Que a gente já está fazendo, já está conversando um pouco sobre como está sendo o curso. A gente vai fazer algumas reflexões sobre o tema, para a gente se situar, né? O que quer dizer essas palavras complexas, né? Geoprocessamento, mapeamento, o que isso, na prática, isso quer dizer, né? E eu vou trazer alguns comentários bons que eu já vi nos fóruns e algumas tarefas que foram entregues também, que eu não vou citar nomes, mas se a pessoa quiser dizer que foi sua, eu não tenho problema nenhum, só não cito. Mas são só, né, comentários bons que vão servir de exemplo aí para vocês fazerem os comentários de vocês. Qualquer coisa na aula que vocês quiserem falar, quiserem dar opinião, tiverem uma dúvida, podem me interromper. Tá? Fiquem bem tranquilos quanto a isso, sem problema nenhum. Então, o primeiro tópico que eu quero bater é a parte da transição epidemiológica que a gente falou na aula passada. Então, a gente tinha, num passado, há 50, 100 anos atrás, né, um perfil de doenças na população que era muito diferente do que é hoje, né? Então, a gente tinha muitas doenças infecciosas, viroses, o que demandava que os agentes comunitários de saúde tivessem um apego muito à vacinação, que não tinha uma cultura de vacinação no começo do século passado, né, 1900 e pouquinho, não tinha uma cultura de vacinação, não tinha higiene básica. Então, esses eram os serviços principais do agente comunitário de saúde. Hoje, as coisas mudaram muito, as doenças mudaram muito. A gente está tendo doenças crônicas não transmissíveis, que é aqueles casos que vocês mais trabalham, né? Hipertensão, diabetes e doenças como essa, e questões com drogas, questões com violência, a gente trabalhou, né, no módulo passado sobre violência doméstica, então os problemas que os agentes comunitários de saúde estão enfrentando são muito mais complexos. Então a gente cada vez menos tem aquela solução fácil, uma solução única, né, que faz essa importância desse trabalho intersetorial, que é o que a gente está falando nos últimos módulos, né? Como a gente estava conversando antes, os módulos são bem ligados, e uma das coisas que eu acho que um dos pontos que mais tem se batido nesses módulos é o trabalho intersetorial. Um trabalho com CRAS, trabalho com escola, trabalho com outros órgãos, né, igreja, enfim, órgãos diferentes, né, que muitas vezes não são da saúde, né. Então, trabalho com o próprio agente comunitário, com a agente de controle de endemias. Então, esse trabalho intersetorial está sendo cada vez mais importante, porque os problemas são muito complexos, né? Então, Verdade. é verdade, né? Então, uma pergunta, assim, que acho que a resposta é um pouco óbvia, mas para a gente pensar, começar a pensar hoje, né? A gente usufrui, a gente tem, né, na nossa unidade básica de saúde, todos os recursos que a gente precisa? A gente consegue atender todas as pessoas ao mesmo tempo? Então, se chega uma pessoa com fome, ou chega uma pessoa que não tem onde morar, a gente tem, vocês possuem no local de trabalho de vocês, não, tá aqui o Bolsa Família, tá aqui uma comida, tá aqui um lugar para tu morar. A gente consegue dispor isso na unidade básica de saúde? Difícil, né? Não tem tudo. A gente mal tem de saúde, imagina as coisas fora saúde, né? As pessoas, você não atende pessoas às vezes não tem uma roupa, não tem um leite para o filho, existem vários recursos que vocês não têm, né? Confere ou não confere? A gente tem a vontade, né, professor, de ajudar, né? Mas Verdade. nem toda. Às vezes, se você ajuda uma vez, aí continua precisando do mesmo jeito. Aí você tem só aquela vontade, aquele prazer de ajudar, mas se não pode, não tem como, né, ajudar. Claro, a gente tem. A gente vai ajudar de uma maneira ou outra, né? Tentar solucionar, mas é difícil. Sim, com certeza. A gente tem um limite, né? A gente ajuda até o nosso limite. E outra questão, a gente consegue ajudar
todas as pessoas? Vocês conseguem visitar toda a microárea de vocês toda semana, por exemplo? Não. Todas as Não. pessoas durante toda a semana? Não, Não, não isso tem é como. difícil. Vocês, ah, vocês visitam, não conseguem visitar todas as pessoas, né? Quem que vocês vão visitar daí? Vocês fazem alguma preferência? Vocês têm alguma pessoas que vocês visitam mais, outras visitam menos? As prioridades. Sim, as prioridades. Prioridades, muito bom, É as muito bom. prioridades. É, prioridade. Isso. Perfeito. A Lourdes, quer falar, Lourdes? Desculpa. Teu microfone está desligado, Lourdes. A gente não está conseguindo te ouvir, Lourdes. Teu microfone está desligado. Ainda está desligado. Tem um símbolozinho de microfone aí que tu tem que apertar nele. Não escuta, infelizmente. Não tem alguém que possa te ajudar aí, Lourdes? Aí, foi. Já consegui. Muito bom, muito bom. E nela falou aí, né, as prioridades. É gestante, é hipertensa, diabético, porque até mesmo nós temos, eu mesmo na minha área, 750 pessoas, né? Então, essas famílias, não tem como a gente Nossa. encontrar todas em casa. Não tem. Uhum. Aqui a gente é esse tanto que a gente visita. A minha área deu 288 famílias. Só que nunca a gente encontra esse pessoal todo em casa, nunca encontra. Tem uns trabalham, outros estudam, outros moram na colônia, só vem aqui para um ponto de apoio, mas a gente tem que cadastrar, porque ele é consultado aqui, tudo é resolvido aqui. E aí, assim por diante. Entendi. Então, sempre tem que trabalhar em cima de prioridades, né? Quem é Trabalho em cima da prioridade. muita A gente. criança, o recém-nascido, Perfeito, que é sobre perfeito. o aleitamento materno, né? Também a gente bate muito nessa tecla, que as mães querem dar logo um mingau para a criança. Né? E a gente, Tem que né? estar E a gente acompanhando. quer que não, né? O leite é tudo para a criança, o leite é vida. Ela está amamentando, Claro. precisa de outra coisa. Então, é importante ter esse cuidado a mais com as mães, né? Para que elas tenham esse cuidado, né? Para que elas tenham esse conhecimento que vocês podem dar para elas, né? Com certeza. Perfeito, Lutz. Obrigado. Patrícia, queria falar? Pode falar, teu microfone está aberto, já fala. Assim, a frustração que a gente tem é que a gente vê o problema na área, eu sempre bato na tecla, que a gente tenta resolver, aí a gente vai lá, onde a gente pensa que deveria resolver e não resolve. Aí a situação daquele paciente fica estagnado. Né? Ah, sim. Isso me frustra muito. Às vezes acontece de ter algo na área, eu tento resolver. Muitas das vezes eu não passo para o enfermeiro, porque ele não te dá a resposta imediata. E às vezes são tantas coisas que eles fazem, né, burocrática, que acaba esquecendo. Dá uma frustração. Exato. A gente não tem um enfermeiro para lidar com as coisas burocráticas e outro para lidar com... A gente tem um só, né? Em geral. Ainda mais que nós estamos em outro posto, porque o nosso está em construção. Aí fica mais difícil ainda. Vou ficar longe da nossa microárea. Ah, sim, mais esse dificultador. Mas é muito bom, é triste que isso aconteça, né? Mas é interessante ver que vocês todos trazem essa mesma visão, né? De que a gente tem recursos limitados, não dá para fazer tudo, a gente tem que ter prioridades para isso. Então, a partir disso, né? A gente tem onde é que a gente insere o mapeamento nesse processo, né? Então, onde a gente tem que utilizar bem os recursos que a gente tem, ter cuidado com os recursos que a gente tem, que a gente não tem várias escolas, a gente não tem várias, a gente tem uma outra escola, a gente tem um outro parceiro nesse processo, então a gente tem que sempre ter o cuidado para otimizar esses recursos que a gente tem. Então, identificar os equipamentos que a gente tem, saber onde eles estão, com o horário de funcionamento, então ter esse cuidado de identificar os equipamentos disponíveis. Então, ter um conhecimento mais automatizado, já ter isso à mão, né? Não precisa ficar toda hora correndo atrás
das informações de como funcionam esses parceiros. Já ter isso em relatórios, já ter isso à mão, ter fichas, né? Onde vocês consigam acessar. E o melhor de tudo é conhecer a microárea, porque você conhecendo fica muito mais fácil. Claro, exato. Se tu já sabe onde é, já sabe para onde encaminhar, tu consegue atender muito mais fácil, porque o dia tem 8 horas, né? Se ficar toda hora correndo atrás, fica mais difícil, menos pessoas a gente consegue atender, né? Então, quanto mais souber conhecer a microárea, que nem você falou, Patrícia, mais fácil vai ficando, né? Vai facilitando a tomada de decisão que eu coloquei ali, né? Então, a gente, qual decisão que vai ser feita? Se a gente já tem os conhecimentos do território, se a gente já sabe as informações, a gente consegue tomar a decisão muito mais fácil. E também tem a questão de a gente qualificar o atendimento, né? Tem a questão da prioridade. Então, esse mapeamento ele vai funcionar também para a gente saber quem a gente vai atender primeiro. Que nem a Lourdes ali colocou, ela tem muita gente na microárea dela. Então, ela não vai ter que trabalhar com prioridade, senão não dá. O dia tem 8 horas para todo mundo, não tem como ampliar esse recurso. Então, vai ter que trabalhar com prioridades. Então, o mapeamento é importante para isso, para saber os recursos que tem e para saber as prioridades que tem também, por outro lado. Então, para a definição mais técnica, né? O mapeamento do território é um processo de trabalho, teve uma digitação ali, né? Processo de trabalho fundamentado nas potencialidades, por um lado, então o que a gente tem de bom no território, e por outro lado, o mapeamento também vai trazer os desafios que esse território traz. Então, quantas gestantes a gente tem? Então, ali que a dona Lourdes tinha falado sobre a questão da primeira infância, né? Quantas pessoas, quantas mães a gente tem nesse território? Isso é um desafio. Se a gente tiver muitas mães juntas, tem que acompanhar muitas mães, acaba sendo um desafio. Então, a gente tem coleta de lixo nesse bairro, nessa área? A gente tem uma zona que pode acumular água, algum mangue, alguma mata que não é cuidada. Então, muitas coisas podem apresentar desafios. É por isso que a gente, que nem a Patrícia falou, né? A gente tem a informação do território mais fácil, mais à mão. Esse conhecimento tem que estar já num relatório, em alguma informação. Então, se tiver num mapa, a gente conseguir condensar essas informações de uma maneira mais fácil, a gente facilita o processo, né? A gente decidiu o que a gente vai fazer. Então, o mapeamento ele tem que trazer o quê? Potencialidades e desafios. O que a gente tem de bom e o que a gente tem de desafio no território. E aí, como é que a gente faz, então, isso, né? Como é que a gente maximiza o uso dos recursos que a gente tem e como é que a gente define as nossas prioridades? Como a gente faz isso, né? E uma importante ferramenta vai ser esse geoprocessamento em saúde. O geoprocessamento de saúde então, consiste em um conjunto de técnicas que possibilitam coletar, processar e expor informações. Então, começa lá no cadastramento, né, que vocês vão lá, vocês cadastram as famílias, vocês têm esse cuidado, vocês colocam isso para dentro de um relatório, e a partir disso, e depois de catalogar esses dados, vocês vão expor eles de alguma maneira. Então, isso muitas de vocês já fazem, né? A questão do mapa é só mais uma forma de expor esses dados. Então, é uma forma mais condensada. É uma forma mais prática, né, de a gente condensar os dados. Então, coletar, processar e expor informações. Isso que é o geoprocessamento de saúde. É um termo um pouco mais difícil, mas não é nada muito diferente do que vocês já fazem. A única questão é que vai colocar num mapa que é numa folha só, né? Em vez de fazer um relatório de várias folhas, vários jeitos de se escrever, a gente faz num mapa, numa folha só, né? A gente coloca todas as informações que vocês já têm. Então, como eu falei, então vai ter o cadastramento, que consiste na vinculação da população à unidade de base de saúde, através do mapeamento da região, registro dos dados individuais. Então, elas vão lá e vão registrar os dados. Tá? Ficou meio pequeno isso aí, né? Mas tudo bem, a gente tem... Vou dar uma aumentada aqui. A gente tem o cadastramento, a territorialização,
Então, que é colocar onde que esses dados que vocês tiveram, como eles se dispõem no território. Então, tá, vocês têm o número de pessoas, mas onde é que elas estão, né? Elas estão juntas, elas estão separadas, moram todo mundo muito perto um do outro, as pessoas moram mais separadas. Isso é importante. E a partir disso, a gente tem o nosso mapa, que a gente vai ver onde que são as áreas de risco, onde são os serviços que a gente tem. Então, sempre quando a gente pensar em mapa, a gente tem que pensar isso. Pegar os dados e dispor eles de uma forma, separando entre o que a gente tem de bom e o que a gente tem de ruim. Isso tem que ser sempre... Vocês forem pensar num mapa, na área de saúde, né? Isso tem que ficar claro para vocês. O que tem de bom nesse território? Ah, tem escola, tem igreja, tem uma praça. Eu vi que alguns territórios, algumas já começaram a mandar, não tem uma praça, não tem um campo de futebol. Isso é importante para a saúde? É muito importante. Então, esse tipo de coisa é interessante que vocês coloquem nos mapas de vocês. A minha microárea tem um campo de futebol. A minha microárea tem uma escola. Então, esse tipo de informação, vocês têm que trabalhar com isso, né? Agora já tô falando demais já, né? Agora eu quero escutar um pouco de vocês. Primeiro, eu quis escutar... falei um monte de coisa sobre ferramentas, esterilização e mapeamento, né? Quem de vocês já usa isso? Quem de vocês já tem mapa? Aquele mapinha que eu mostrei ali antes, aquele é mais comum, né? Dos empilhados, o retângulo vermelho embaixo com as bolinhas. Esse eu já vi em alguns lugares. Alguém já usa essas ferramentas ou tem alguma ferramenta que usa? Eu tinha, professor, um mapa já desenhado no caderno, mas eu perdi meu caderno na mudança para outro posto. Mas eu consigo parar um pouco e no pensamento eu vejo a minha microárea todinha. Eu sei dizer onde é tudo nela. Entendi. E se perguntar, eu sei dizer. Tá, vou te questionar, fazer uma perguntinha agora, Patrícia. Eita, tu tira férias? Tiro. E quem é que te substitui quando tu tira férias? A Rosineide, ela está até aqui no grupo. Ela cobra minha área. Ela tem essa microárea na cabeça exatamente como tu tem? Ela já foi a CS dessa área há muito tempo. Mas ela tem a mesma visão que tu tem, tu acha? Ou tu acha que por tu ser a CS dessa área, tu vê melhor essas coisas? Em relação... Hoje não tem mais, porque muitos já mudaram, né? E às vezes são pacientes novos desse tempo que ela já se foi para trás. Não, só eu mesmo. E aí que é um ponto interessante dessa questão do mapa, né? Porque se tu, Patrícia, tu bota isso no papel, tu consegue entregar para outra agente comunitária de saúde, por exemplo, nas suas férias, e ela pode trabalhar de um jeito muito parecido com o que tu trabalha, porque ela vai ter as informações, né? Ela vai ter as informações. E facilita o trabalho, porque eu conheço e o outro não conhece, ao entregar uma consulta, fica meio difícil, porque a gente não conhece a realidade da área, né? De verdade, gostei disso aí. É uma coisa a se pensar para quando nós estivermos no nosso posto, fazer um mapa para identificar. Perfeito. Aí, quando tu for discutir também com o teu enfermeiro, com o teu técnico, todo mundo já está sabendo aquilo ali, né? Já está aquilo no papel e todo mundo tem o mesmo conhecimento, né? Isso. Então, acaba que o mapeamento ele acaba que ser uma documentalização de algo que vocês já sabem. Vocês já têm esse conhecimento, aquilo já está na cabeça de vocês e botar no papel aquilo, né? É verdade. Mais alguém usa ferramentas de territorialização e mapeamento? Ninguém mais usa aquele mapinha com... Deixa eu botar ali a foto. Eu não uso, professor, eu não uso. Como é que nem ela falou aí, a colega falou aí, ela conhece bem a área dela. Eu também conheço bem a minha área, e a minha colega que trabalha pegada à minha área conhece a mesma coisa, porque a gente sempre anda junto, tá entendendo? Um dia eu vou para a área dela, outro dia ela vai para a minha área.
E como eu já tenho 15 anos, vou fazer 15 anos agora que eu trabalho só numa área só, nunca mudei de área, eu conheço Uhum. de olho fechado assim, quando a enfermeira diz, Dona Lourdes, eu quero que a senhora vá em lugar fulano, dar o recado lá para essa pessoa lá, ou levar um papel de uma consulta, eu já sei diretamente quem é essa pessoa, tá entendendo? Eu já sei de qual os números das casas. Tem E hora que as minhas colegas dizem assim, não sei como é que tu aprendeu de qual o número das casas das tuas famílias. Eu aprendi 15 anos, e eu já tinha mais anos, que eu, como eu trabalho na pastoral da criança, eu já tinha Uhum. mais anos, tá entendendo? Trabalhando dentro da comunidade. Então, nessa parte aí, não tem como assim, eu me perder, nem a colega que trabalha, minha Ah, com parceira, certeza. trabalha junto ali pertinho de mim. A minha área é pegar da área dela. Quando eu estou de férias, ela que entrega meus DRAC. Quando ela está de Não, férias, é eu que entrego os DRAC dela. Aí a área dela eu conheço todinha também, e a minha também. Aí nós não se perde por isso a gente não usa o mapa, mas nós temos o mapa lá no posto. entendi. Não, parabéns, Lourdes, por esse conhecimento, né? É muito importante. Demorou muito tempo para tu se ambientar, para tu decorar isso, ou foi rápido, assim, foi de um dia para o outro? Como é que foi isso? Não, Demorou, né? foi rápido, porque, como eu falei aqui, eu trabalhava na pastoral da criança, quando eu comecei a trabalhar de agente de saúde, aí já tinha muito tempo que eu conhecia o meu Ah, se não território, tivesse né? trabalhado na pastoral antes, seria mais devagar, Eu não não seria? tinha como eu conhecer, era mais difícil. Era mais difícil. Um Mais dia, difícil. ainda falta bastante tempo, né? Mas um dia tu vai te aposentar, não vai, Lourdes? Em E nome vai de entrar uma Jesus, falta pessoa 3 anos. que às vezes não tem, que talvez não tenha esse conhecimento, né, do território que nem É, tu tem. é verdade. Então aí, será que não seria bom deixar para ela um mapa já com todas as informações, com as casas, com isso? Não, nós temos o mapa no posto. Nós Uhum, temos, viu? entendi. A gente tem o mapa. Se entrar alguém assim, novato, que agora esse ano que vem, já Uhum. vai ter prova da gente de saúde, que a gente tem no nosso bairro, a gente tem 2 áreas de descoberta, né? Ah, sim. Então, então vai ter seletivo para agente de saúde vão precisar, né? Porque quando entra uma novata, a gente está ali, ajuda, mas é 15 dias no máximo que a gente fica com ela ajudando, né? Ensinando como fazer, Sim. mas depois ela vai se virar só. Então, como é novata, ela vai precisar de um mapa, mas nós temos lá no nosso posto. Isso, perfeito, perfeito. Não, essa é a ideia que eu queria trazer, assim, que muito bom que tu tenha esse conhecimento, mas infelizmente, né, acho que, ou felizmente também, um dia tu vai se aposentar, né, É, e felizmente para ti, né, eu digo para o serviço público, que pena que tu não pode trabalhar para sempre, mas, e aí se tu puder passar essas informações, né, num mapa, sempre fica mais fácil. Se explicar é, no mapa, ter um mapa para ter isso registrado, né? sim. Quem tinha levantado a mão? Acho que é a Magna. Não sei se- Quem tinha levantado a mão? Dinalva? Não foi a máquina, professor. Foi a A Magna? máquina que levantou a mão. Acho que o microfone dela acho que está Boa desligado, noite. eu acho. Boa noite. Boa noite, Magna. Assim, eu também não uso o mapa, né? Geralmente a gente tem a quantidade, pertence, diabético, porque através do cadastramento, né? Que a gente vai Uhum, cadastrando, a gente vai descobrindo quem são as pessoas, a gente vai fazendo o levantamento de cada cidadão. E a uhum. gente usa também o nosso aplicativo, né, que nós temos, todos os ACS, que nele já mostra a quantidade de hipertensos, de diabética, a quantidade de família, de pessoas que você tem, as pessoas que bebem, que fuma, grávida, crianças de 5 anos, tudo ele mostra também facilita para a gente, né? E Uhum. na nossa área sempre é assim, que quando uma tira férias, aquela que é mais próxima da sua área, que tem o conhecimento da sua área, ela não pode tirar férias junto com você, ela fica para poder estar dando um suporte naquela área quando a outra está de férias, né? Sim. Entendeu? E assim,
a ideia do mapa é muito bom. Eu também mudei de área agora, eu tinha outra área, e nessa minha antiga área, no meu caderno, eu tinha o mapa, né? E ficava muito mais fácil, tanto que a minha filha, ela participa de um projeto, sempre ela faz ações na área, e quando ela foi fazer uma ação aqui na área que eu atuo, né? Atuava, na verdade, eu mostrei esse mapa para ela, dizendo os locais, onde que era bom ela fazer tudinho, e Ah, ela soube legal. comunicar através do mapa. Eu tinha feito de lá. Só que nessa minha área atual não fiz mapa, não. Mas é uma ótima ideia, sim, do mapa. Pretende fazer. Mas vou fazer agora. Agora com a tarefa eu vou fazer, né? Que ótimo, é isso aí. Tem que É fazer isso a aí. tarefa, né? Mas ficou Já mais fica. fácil de explicar para tua filha a partir do mapa, não? Oi? Tendo o mapa, ficou mais fácil de explicar, não? Ficou mais fácil. Eu mostrei para ela todo o local onde era, expliquei para ela a rua, a residência daquelas pessoas que a gente vê que tem mais necessidade para eles levarem, né, cestas básicas, as coisas que precisar que eles iriam distribuir nesse dia. Então foi mais fácil, Ah, que entendeu? ótimo, que ótimo. Obrigado, Márcia. Pô, é bem isso que eu queria demonstrar. Mais alguém para falar se usa ferramentas de esterilização, mapeamento? Eu gostei do exemplo que tu deu do aplicativo. Isso também é uma forma de mapeamento, né? Nem tudo precisa ser esse mapa que a gente tem na mente. Pode ser. Existem várias formas desse mapeamento, de usar os dados, né? Valdeline, levantou a mão? Teu microfone está fechado, Valdeline. Se puder abrir teu microfone. Estamos te vendo, mas não estamos te ouvindo. Vai com calma aí que a gente espera. Não conseguimos te ouvir, Valdeline. Aí, foi. Agora conseguimos. Ah, tá. Boa noite. Aqui é a Valdeline, Não. do município de Paragominas, da colônia Piaba da Caru. Aí eu quero explicar como é que eu trabalho lá. No começo, quando eu entrei, há mais de 15 anos, nós fizemos o mapa, a chefe pediu, né? Aí o tempo foi se passando, foi igual a história da colega, eu perdi o mapa. Mas agora também já estou trabalhando no outro mapa, estou fazendo um mapa que é muito bom, só que lá na minha microárea, só eu sozinha, lá não tem ACS, nem tem o posto de saúde. Então, como é que eu faço para tirar as férias? Eu tiro 15 dias do mês, aí no meio do ano, no tempo das férias das crianças, quando é no final do ano, eu vou tirar os outros 15. Aí vou trabalhando assim, para a área não ficar descoberta todo o tempo. Mas ninguém te substitui nesses 15 dias? Não, esses 15 dias não, ninguém me substitui. Aí eu que fica descoberto todos os 15 dias, mas com compensação, com 15 dias eu estou de volta. Aí eu vou procurar aqueles de prioridade, os hipertensos, diabetes, crianças. E vamos levando dessa forma. Agora, esse ano, a mulher não me deu os 15 dias de férias por causa do curso. Ela falou, não, deixa só depois, não vai atrapalhar. E eu estou gostando do curso, estou com mesmo dificuldade de entender, né? Mas agora, com essa palestra aí, eu estou falando aí com as colegas, eu estou ouvindo, vai ficar melhor para mim poder fazer os textos, responder o fórum. Eu comecei a responder lá na zona rural, eu estou na cidade, porque a internet lá é muito ruim. Aí foi embora a internet, não consegui fazer foi mais nada. Peguei o carro do meu esposo, vim embora para Paragominas. Que é os 50 quilômetros daqui lá, eu considero perto. Com a hora de tempo, a gente vem à cidade. Tu mora 1 hora de Paragominas. Só uma hora de tempo. A gente correndo um pouco, né? Uns 140, uns 100. A gente Ah, não, chega tem que na cuidar, cidade. gente. Que isso? Cuidado, seus estrados, Valdeline. Te cuida, mulher. É só isso, agradecer, né? Por estar ouvindo, ouvir as colegas falando, né? Muito bom, estou muito maravilhada com esse curso, trazendo muito conhecimento. Os Ah, vídeos, muitas coisas que a gente não compreendia, ouvindo os vídeos, a gente vai compreendendo. Então, estava olhando aqueles vídeos que falam sobre os
o assunto que traz, o problema que traz a tontura. E aí já é uma coisa para a gente já falar na comunidade com as pessoas, porque aqui lá tem, eu estou com tontura. Será que tem o diabetes que está alto? Será que é o colesterol? Eu falei, alerta. Vai fazer as tuas consultazinhas rotineiras de 6 meses. Outro já é prioridade fazer de 3 em 3 meses. E assim a gente vai levando. Muito obrigada, professor. Eu agradeço a oportunidade de estar De falando, nada. tá? Uma boa Mas noite. agora eu fiquei com uma coisa na cabeça. Todo Sim, mundo falou que perdeu o mapa. Ninguém fez mapa digital. Ninguém tem mapa arquivo digital no não. computador. Não, Ninguém eu fez. nem tinha condições desse negócio de computador, esse celular, eu era uma meninona no celular. Não, o celular só pegar e ligar. Agora que esse negócio do curso, tá? Nos sábados, eu estou fazendo curso de computação, comprei um notebook para mim, estou lutando para me interagir, para acompanhar o sistema. Não, mas Aí vai dar certo. a prefeitura veio, nos contemplou com um tablet muito bom da Samsung. Eu ainda não consegui fazer nada lá nesse tablet, que nós recebemos já nesse mês. Aí, quando foi na reunião do começo do mês, eu pedi explicação para a chefe, para nos ajudar, como nós vamos cadastrar lá nesse tablet. Eu creio que nós vamos interagir, vai ficar muito bom para nós. Só que é muita Com preocupação ao certeza. mesmo tempo. Vem para ajudar, né? A tecnologia vem para É ajudar. muito bom. Alguém fez? Alguém de vocês aí já fez mapa digital? Do computador? Não, não, eu não sei nem para onde vai, nem me ajudei com as colegas aqui da cidade. Eu já Hum. cheguei de noite já para eu poder assistir aula, já entrei atrasada na aula. Aí eu não sei como é que elas estão fazendo, não, aqui da cidade. Elas já fizeram o mapa digital. Eu vou fazer o Dinalva, meu tá na com o microfone cartolina, aberto. aquele modo antigo, à mão, que a gente vai trabalhando, mostrando onde está a casa do hipertenso, Ah, diabetes. tá bom também, tá bom também. Só fiquei curioso se alguém já tinha feito. Alguém fez? Nildilene, viu que tá com o microfone aberto, me diz aí, não fez o mapa online no Google Maps? Ainda não, professor. Estamos Ainda ainda não? no papel com o mapa. Já fizemos já no Tá. papel, mas ainda no computador ainda não. Mas vamos tentar fazer também. Boa. Patrícia, está com a mão levantada? Ou é impressão minha? Professor, eu estou fazendo Pode falar. digital no mapa. Está dando um pouco de Boa, isso trabalho, aí. mas está indo. Gente, eu vou aceitar os dois, tá? Tanto o digital quanto se vocês tirarem uma foto, tá ótimo também. Mas como vocês viram, eu nem precisei falar nada, viu? Como, perdi o mapa. Mais de uma aí dizendo que perdeu o mapa. Documento físico é isso, né, gente? Hoje em dia, infelizmente, é isso. O O bom digital de fica ali fazer, gravado, né? vou fazer o online, né, no mapa mesmo, porque a gente vai aprender a mexer com essa ferramenta, né? Sim. Provavelmente fazer outra coisa. Agora, a minha dificuldade é de fazer a legenda do mapa, por conta das cores de hipertenso, diabético, mas eu vou conseguir. Isso aí, vai me perguntando que a gente vai fazendo junto. É porque eu tenho um auxiliar, o meu filho está me ajudando. Ou não, sem problema algum. O filho tá aí para isso, tem que botar no trabalho. Mas eu já mandei também lá no seu PV lá sobre como eu fazia a legenda do mapa, no mapa mesmo, para ficar bem bonitinho. Boa. Então, gente, da minha parte era isso sobre essa questão de mapeamento, geoprocessamento. Esses termos ficaram claros para vocês? Ficou clara a importância dessa questão do mapeamento, quando eu falei das possibilidades, das potencialidades, das dificuldades, de ter a questão da definição das prioridades? Tudo que eu estava falando antes ali, essa parte ficou claro? Ou alguém ficou com uma dúvida? Ficou. Estava falando sobre mapeamento. Ficou claro? Ficou claro. Tá. Então vamos agora Tá ótimo. para os exercícios, então. Vamos para os exercícios. Ele vai ajudar a fazer o exercício. Isso. Então, o primeiro que eu vou falar é da resposta do fórum, tá?
Gente, os fóruns, eu não gosto muito do jeito como as perguntas vêm no fórum. Eu acho que, por isso que eu sempre tento explicar para vocês as perguntas, porque a pergunta é complicada. Eles não perguntam direito. Eu não gosto do fórum, não. Eles fazem muitas perguntas juntos, é muita informação, aí tu não sabe bem o que é para responder, assim, é complicado mesmo. Assim, eu sempre tento explicar para vocês como funciona a pergunta do fórum, né? Essa, em especial, veio com bastante pergunta junto, né? Então, ali, se a gente vai olhar, existe integração entre o trabalho do agente comunitário de saúde e do agente controle de endemias? Como ela ocorre? O que tem de bom e o que tem de ruim nesse trabalho? Se não existe integração, qual a sugestão para que ela aconteça? Sua equipe utiliza alguma ferramenta de geoprocessamento na prática do trabalho? Qual? Que uso é feito dessa ferramenta, né? O que se faz a partir do uso dessa ferramenta? Caso sua equipe não utilize nenhuma ferramenta de geoprocessamento, de que maneira vocês identificam onde estão as pessoas e situações importantes para a saúde da comunidade? Então, são muitas perguntas, tá? E aí vocês vão respondendo uma por uma. Começa a escrever ali, olha no fórum, olha a mensagem, escreve um pouquinho. Tá, o que tem de bom, o que eu acho bom é isso, o que eu acho ruim é aquilo. Se não existe a integração, qual a sugestão? Então, deixe uma sugestão. Eu acho que deveria ser o trabalho integrado, facilitaria por tal motivo. Então, sempre tentarem dar respostas bem completas, assim. Então, façam com calma, respondam todas as perguntas e justifiquem as respostas. Evitem coisas muito curtas, em sim, não. Tem trabalho integrado, ponto. Ah, tem trabalho integrado, isso é bom por tal motivo. Não tem, eu gostaria que tivesse por tal motivo. Então, muitas coisas, principalmente as ferramentas, aqui sim, hoje vocês falaram bastante. Ah, eu já fiz mapa, eu não fiz mapa. Qual é a parte boa do mapa digital? Então, o mapa digital é bom porque eu não perco. O mapa de físico eu posso perder. Então, esse tipo de... Vocês têm esse conhecimento, então coloquem a resposta ali e justifiquem. Então, a gente teve vários exemplos aqui que muitas de vocês falaram, das ferramentas, da importância dessas ferramentas. Quando eu sair de férias, eu posso deixar para uma colega. Esse tipo de informação, tudo são justificativas, né? Então, o trabalho ele não fica interrompido, a partir se eu tenho um mapa, né? Facilita, né? Para que o trabalho, o atendimento não seja interrompido. Questão das prioridades, vocês falaram bastante hoje para mim sobre questão de prioridades. Então, isso é importante que vocês coloquem no trabalho de vocês, né? E o mapa, ele facilita a utilização da ferramenta de geoprocessamento, né? Ela facilita para a questão de ter prioridades, estabelecer prioridades, né? Vocês realmente falaram, destacaram em hoje que tem muitos atendimentos e precisa ter-se prioridade nesse processo. Deu para entender essa pergunta? Ela é bem complexa. Como é que eu vou corrigir? A questão é, vocês deem respostas completas e bem fundamentadas. Se esquecer de responder uma ou outra pergunta, tudo bem, não vou lá conferir se você respondeu todas, né? Mas tem que responder de uma maneira completa, dar uma opinião embasada, então, sobre isso que a gente conversou hoje, questão de atendimento, coisas que a gente conversou nas outras disciplinas de atendimento integral, trabalho intersetorial, por que isso é importante. Então, vocês podem usar um conhecimento, alguma coisa que vocês aprenderam na outra disciplina. Então, vocês lembram da outra disciplina? Fala sobre integralidade, intersetorialidade, trabalho com outras, ter o cuidado com a saúde. Saúde não é só o bem-estar físico, não é bem-estar mental, não é só ausência de doença. Várias coisas que vocês falaram para mim na outra aula. Daí, vocês podem usar para responder essa aula também. Então, por que é importante o mapa? Então, muitos de vocês falaram sobre isso, sobre o conhecimento do território. A Patrícia me ajudou bastante no começo, né, sobre como isso facilita a tomada de decisão, como eu já sei, o conhecimento do território facilita para que eu dê os encaminhamentos. Então, tudo isso vocês têm que colocar nessa resposta de vocês. Então, ter esse cuidado para ter uma resposta bem embasada, com argumentos, trazendo o que vocês aprenderam na disciplina. Vocês viram os vídeos. Então, trazer o que vocês aprenderam ali dos vídeos para dentro da resposta de vocês. Tá dando para entender?
Então, que nem eu coloquei aqui, relacionar teoria e prática, evitar respostas curtas. Então, como é que a gente vai fazer o comentário nos fóruns? Relacionar teoria e prática, evitar respostas curtas, então de uma ou duas linhas, e sempre trazer exemplo. E agora eu vou trazer, aliás, agora eu vou trazer 2 exemplos de comentários que eu achei bons, que estavam que já foram feitos aí. Eu não lembro de quem é o comentário, se a pessoa quiser falar. Então, o primeiro comentário do fórum, né? Então, diante da temática estudada, de geoprocessamento de saúde, não existe no nosso município nem na unidade de saúde da família essa integração entre o trabalho. Então, ela já está respondendo, né? Nós, agentes comunitários, estabelecemos nossa área e eles na mesma área, mas cada um fazendo o seu trabalho. Seria muito bom trabalharmos juntos em uma unidade, para que esse trabalho pudesse fluir mais. Porque, de acordo com o conteúdo, pude ver que o geoprocessamento de saúde é a reunião de vários bancos de dados sociais, ambientais, entre outros, como uma forma de compreender os fatores determinantes da grave saúde. Então, utilizando esse método, seria mais fácil para melhor entender onde está localizado, por exemplo, hipertenso, diabetes distante. Então, o que acontece? Seria muito bom que a gente trabalhasse junto, ia fluir mais. Como eu vi no conteúdo do material, isso é importante para a gente identificar os determinantes de agravos em saúde, compreender os fatores determinantes de agravos em saúde. Então, muito completa essa resposta. Muito completa. Olha como ela está explicando, não é assim, eu gostaria que fosse assim, por que tal coisa? Então, vocês entendem como tem uma linha de raciocínio nesse comentário? Então, eu consigo ver que a pessoa aprendeu, que a pessoa fez relações com o ambiente dela, com a realidade, com o material teórico. Então, está tudo muito relacionado. Tem uma linha de raciocínio bem clara. Assim. Esse comentário ficou muito bom. Gostei bastante, assim. Depois ela segue respondendo, né? A minha equipe não usa essa ferramenta. Sim, desculpa. Pode falar. Esse aí é o meu. É o seu, Dinalva? É o meu, professor. Isso foi no domingo. Parabéns. Eu comecei a escrever e aí eu fico muito feliz de estar vendo o meu fórum aí e você está falando que está correto. Eu fico muito feliz mesmo, viu? Não, eu fico muito feliz. Isso mostra que o curso a gente está, né, aprendendo, está evoluindo. Isso é muito bom. Muito obrigada, professor. Tá perfeito, tá nota 11 de novo, nem é 10, 11. Nem precisava tudo isso. Tá bom até demais. Que bom, professor. Que bom. Muito bom. Eu vou só terminar de ler teu comentário. Que na minha equipe não se usa a ferramenta de geoprocessamento, e sim só o nosso cadastramento das famílias. E pelo aplicativo Light, que sabemos quantas gestantes, crianças, etc. Ou seja, ela entendeu que a ferramenta é para o cadastro, né? Para relacionado ao cadastro. Então, eu não uso esse, porém eu uso esse, né? Para que esse processo de trabalho tenha bom êxito entre a ACS e a CE, é preciso haver a unidade da família, onde ela se configura como um grande desafio, tanto para a atenção primária de saúde, como para a vigilância de saúde. Então, é um desafio que eles têm um desafio em comum, porque eles não podem juntar forças, né? Então, tem um desafio, os dois têm grandes desafios, né? Que podem se ajudar, a vigilância de saúde e a atenção primária de saúde. Daí a importância da integração dos saberes para melhor trabalhar em benefício da população como um todo. Então, olha como os conceitos vão se relacionando. Isso ficou muito bonito na sua resposta, de novo. Ficou muito bonito. O conceito vai se relacionando um com o outro. Vai fazendo uma cadeia. Então, dá para ver claramente que entendeu o objetivo do que está sendo proposto. 100%, assim. Então, esse é um comentário nota 11 aqui. Nem precisava tudo isso, mas esse aqui é o ideal. Assim. Esse é o ideal. Agora eu vou para outro comentário aqui. O território é o campo de trabalho do agente comunitário de saúde, do agente controle de endemias, de acordo com a portaria tal, o Ministério da Saúde regulamentou, incorporação do agente comunitário, do agente controle de endemias na atenção primária. Então, ela trouxe até essa pessoa que fez esse, trouxe até o regulamento que trouxe o agente comunitário, o agente de controle de endemias para dentro da atenção primária, com o objetivo de fortalecer a vigilância de saúde junto à equipe de saúde da família. Até o fim do ano de 2018, em minhas cidades, os agentes comunitários, agente de controle de endemias,
não tinha contato com a unidade básica de saúde. Depois desse ano, os meios foram remanejados para trabalhar no território, que a população fazia parte da UBS. Mesmo assim, não há uma unificação das atividades envolvidas com o prático profissional, sendo que trabalhamos no mesmo território. Como os colegas trabalham com monitores de campo, direcionam as tarefas para os colegas a CE desenvolver. Quando temos contato com outra, quando o morador nos informa que sua residência está aparecendo muito mosquitos. Entramos em contato com o monitor e comunicamos para ser feita uma varredura. Então, olha que interessante, essa comunicação entre os profissionais faz o quê? Que a gente consiga atender melhor a população, porque o que acontece? Como é que a pessoa vai saber que tem mosquito, que está aparecendo muito mosquito? Então tá, alguém tem que estar vendo isso, né? Então olha como esse trabalho integrado ajuda e traz benefício, né? Então não é só um monte de coisa que está lá na lei que está dizendo que tem que ser assim. Não, isso tem um benefício, sabe? Isso tem uma importância. Aí, então, assim, isso aqui é muito interessante. Falou que na minha região não tem, como eu gostaria que fosse. Isso é bem importante. Seria bom que a coordenação de vigilância e saúde, a atenção primária de saúde, se sentasse e desenvolvesse mais ações em que o ACE e o ACS desenvolvessem atividades de educação, de prevenção e proteção dentro das unidades de território. Claramente, então, está sabendo que não tem, e seria bom se tivesse, conforme está na política. Então, trazer educações de prevenção e proteção, né? Porque acho que aí vem a justificativa. Então, não é assim, eu queria que fosse diferente, e aí a justificativa por que eu queria que fosse diferente. Olha como a linha de raciocínio que isso vai subindo, né? Porque acho que cada um conhecer o que cada organização faz. O geoprocessamento consiste em conjunto de técnicas, possibilitando coletar, processar por informações referentes a um determinado espaço geográfico, quando se refere à saúde, e permite determinar riscos à saúde individual e coletiva de determinado grupo populacional. A ferramenta antes que usávamos era um mapa, que tinha microáreas de todos os ACS, demarcado por cores. Com o tempo, as cores foram apagando e ficamos de fazer outro. Mais um problema do mapa físico aí, né? Como já conhecemos as demandas de crianças, pertencem a camadas, e antes fazíamos a atualização de 6 em 6 meses, agora estamos atualizando de 4 em 4. Através do cadastro, podemos identificar. Então, olha como é importante o cadastro para fazer o mapeamento, manter o cadastro atualizado, né? Podemos identificar as comunidades, renda e grau de instruções, ou seja, fazer esse mapeamento para identificar as prioridades, né? E era isso. Eu não sei de quem é esse, não sei se está lá, mas sobre o fórum da disciplina 9, essas foram as duas respostas muito boas, assim. Fizeram uma linha de raciocínio. Ó, na minha região não tem, eu queria que tivesse isso. Por que eu queria que tivesse isso? Olha como isso fica completo, né? O que acharam? Olá, professor. Doncila. Sim, pode falar, Doncila. Esse último, ele é meu, né? É o seu? Tá muito bom, Doncila. Eu achei ele muito longo, eu digo, meu Deus, não me conte em responder, né? Na verdade, eu tentei resumir o máximo para poder postar, ainda ficou grande. Mas, assim, é uma coisa que a gente, pelo menos na nossa unidade, geralmente, como eles têm um monitor de campo, quando acontece que tem algum foco, o morador realmente não relata, olha, está acontecendo, Doncila, está aparecendo muito mosquito, e alguns parecem com mosquito da dengue. E a gente geralmente comunica a monitora, e ela manda algum ACE fazer a varredura, né, no quarteirão, e procurar ver onde que está localizado aquele foco. Às vezes é uma casa que está fechada, que choveu, armazenou água, né? E acontece de criar, né, os mosquitos. Aí, assim, uma coisa que na nossa unidade acontece, quando eles foram remanejados para lá, sempre houve um distanciamento, né? Entendi. Quando a gente chega, eles já estão lá reunidos lá no pátio, né? E quando a gente chega, geralmente eles vão saindo, sabe? Então, isso me incomoda. Porque, não é o ideal. tipo assim, me incomoda que parece assim que nós somos inimigos, e a gente não somos inimigos, né?
Nós trabalhamos no mesmo território, mas, assim, tem como a gente, como eu já lhe relatei, que a nossa unidade atende 6 bairros e agora mais um, na verdade são 7, então cada mês eles estão em um determinado bairro, né? Trabalhando, fazendo o trabalho deles. E, assim, eu percebo assim, que falta a questão de ter orientação na hora que o paciente está aguardando para consulta, para algum atendimento, eles poderem também estar falando, né, sobre o mosquito, sobre outras questões que às vezes a gente não tem o mesmo conhecimento que eles têm daquele mosquito, mas a gente procura passar também para as pessoas que a gente visita. Aí eu pensei que o meu comentário tinha ficado longo, mas obrigada. Não, nada, eu que agradeço pelo exemplo. Não, mas quanto maior, melhor, né? Na dúvida, sempre bom, mas não tem limite. Mas isso que tu falou, não sei lá, é muito novo, né? Essa questão do trabalho intersetorial, né? Algo muito novo, a gente não está acostumado, né? Então, as pessoas são muito, aos poucos, vão aprendendo a fazer isso, né? Isso é bem recente. E, infelizmente, com certeza não é o caso de nenhuma de vocês aqui, que vocês estão aqui querendo aprender, querendo melhorar o trabalho de vocês, mudar o trabalho de vocês. Porque se vocês estão aqui, vocês querem aprender, vocês estão dispostos, né? Tem muita gente que não está, tem muita gente que quer fazer sempre do mesmo jeito, então tem muita gente que a pessoa está dando mais trabalho para mim. A Doncila foi lá, me avisou que tinha mosquito na área, aí eu me sinto mal porque ela está me dando trabalho, sabe? Tem gente que pensa assim, infelizmente, né? Então, isso é uma mudança de cultura, é uma mudança que tem que vir com a gestão, né? A gestão tem que fazer trabalhos para que a gente mude ainda, né? Mas vocês já estão um passo à frente, né? Já estão se antecipando a esse movimento de trabalho com outras áreas que é inevitável, que vai acontecer, né? E que só tem a melhorar. Como vocês sempre trazem bons exemplos, né? Sempre melhora quando trabalha de uma forma intersetorial, né? Sempre traz benefícios, né? Muito obrigado, Dom Sila, pela contribuição. Então, agora já falamos, vamos para a última parte da nossa aula, que a gente vai falar da entrega da tarefa. Então, isso aí foi o comentário primeiro, né? Que a gente estava falando do comentário. E agora a gente vai falar da entrega da tarefa. Como construir um mapa. A tarefa nossa é construir um mapa. Então, para a confecção do mapa do seu território, você deve se basear no que identificou na disciplina anterior. Então, ou seja, falar sobre integralidade, intersetorialidade, lembrar, né, vocês tiveram até uma tarefa que tinha que identificar um equipamento no território, né? Então, tem tudo a ver com o que vocês vão fazer agora. É colocar esses equipamentos no mapa. Então, para construir um único mapa, quando houver mais de um ACS-SE, cada um ficará responsável por colocar as informações da situação de saúde de sua microárea. Ou seja, podem fazer em grupo, querem fazer duplas, trios, com os ACE, entre os ACS, tranquilo, não tem problema nenhum, tá? Podem se ajudar nesse processo, devem até, nessa tarefa, se vocês puderem fazer em grupo, é melhor até, melhor ainda. Fazer junto, né? Então, o que é um mapa, né? O que precisa ter um mapa, né? Então, para a construção de um mapa inteligente, vivo, é importante que você, ao percorrer o território, identifique o seguinte: fluxo da população nas ruas, transportes utilizados, barreiras geográficas, se tem montanha, se não tem montanha, se tem mangue, não sei, a geografia, né? Pode ter os lugares, né? Características das moradias, então, às vezes tem aquelas pessoas que têm uma moradia muito instável, não é muito, que pode ter enchente. Então, a característica das moradias e dos entornos, né? Condições de saneamento básico, então se tem água, se tem coleta de lixo, se tem água encanada, né, no caso. Então, isso são questões que podem conter dentro de um mapa. Infraestrutura urbanística, então, a característica da ocupação do espaço, das ruas, tem rua, tem calçada, tem praça, tem espaço de lazer, tem uma academia, não precisa ser só público, pode ser privado também.
tem uma academia, tem um espaço de lazer, tem um campo de futebol, tem um jardim. Cada microárea vai ter o seu jeito, né? Condições de meio ambiente, desmatamento, poluição, degradação do solo, terreno baldio cheio de lixo, às vezes tem, poluição dos rios, queimadas. O principal que eu gostaria muito de ver nos mapas de vocês, aqui eu estou falando de várias coisas, né? Mas o principal que eu gostaria de ver é os equipamentos sociais. Lembra que a gente falou? Então, vocês citaram os equipamentos sociais. Então, é interessante que no mapa de vocês desenhem os equipamentos sociais, escola, creche, centro comunitário, clube, igreja, diversos equipamentos que podem ter aí. A associação de moradores colocaram também, né? O serviço de saúde, questões culturais, econômicas, políticas que vocês acham interessante, e o cadastro das pessoas, né, e suas famílias. Então, as pessoas, que grupo de pessoas que tem nesse território que vocês acham interessante colocar? Tem um lugar que tem mais jovem, tem um lugar que tem mais gestante ou mais mães na primeira infância. Então, essas questões que vocês acham importante. Como eu falei, deixa eu passar por aqui. Não tem um jeito certo ou errado, ou o que tem que ter, o que não tem que ter. Isso não. O importante é que o mapeamento sirva para a equipe, para mostrar para a equipe os condicionantes de saúde. Então, cada território vai ter o que é importante para si. No meu território a gente tem aquela característica que é mais importante. Então, isso aqui a gente quer colocar no mapa. No meu território, a questão de escola é muito importante, porque tem muita gente jovem no meu território. Então, questão de articulação com escola, a gente está sempre na escola. Meu tem mais idosos, então a gente faz às vezes mais atividades na igreja. Então, a gente vai falar mais, a gente vai colocar no mapa, ou talvez a igreja, talvez a escola não precise colocar. Então, o importante é que o mapa sirva para apresentar para a equipe, para vocês, né, quais são os condicionantes de saúde. Como eu falei no começo, quais são as potencialidades e quais são as dificuldades. Isso tem que ter no mapa, e cada um de vocês vai julgar, conforme o conhecimento que vocês têm, quais são as potencialidades e quais são as dificuldades. Aqui eu trouxe um mapa, eu não lembro se é de alguma de vocês, ou se foi um que eu peguei na internet, para pegar de exemplo. Mas tem um mapa, vou tentar aproximar um pouquinho aqui. Ele aqui, na esquerda, ele é um mapa físico, né, feito um desenho, né, a pessoa desenhou e ela colocou percevejos em cima. Ela desenhou aqui o campo de futebol, desenhou, e aí tem a igreja, tem a quadra, tem as creches aqui em cima, dá para ver. Igreja, quadra, creches, escola, UBS, e aqui ela colocou também onde falta saneamento. E aqui ela botou as doenças aqui bem na ponta, acho que não vai dar para ver, mas aqui está escrito hipertensão, diabetes, gestante não é uma doença, desculpa, mas são as condicionantes, né? Questão de gestante, hanseníase e família de alto risco. Então ela colocou, e aqui colocou as microáreas, né? Foram 4 agentes comunitários que fizeram juntos isso aqui. São 4 microáreas diferentes. E aí é isso, colocou as doenças que tem no território e colocou o que o território tem de benefício. Isso é importante, porque daí a gente sabe onde estão as coisas, a gente sabe o que o território tem, que não o território tem, se chega algum médico de fora, se chega alguém que não conhece, ou está assumindo um novo agente comunitário de saúde. A gente tem o mapa já, onde estão as pessoas, onde não estão. Tá, e se tem muito... tá tendo muita dengue numa determinada região. Pô, aí pode ser que não tenha algum mau cuidado na questão do armazenamento da água. Então, a gente pode planejar atitudes com base numa informação só. Não precisa ter um relatório, não precisa ter como pode dizer, várias folhas dizendo um relatório gigante. Não, a gente tem uma folha só, um mapa só, que tem muita informação dentro dele. E dá para planejar várias ações em saúde com base num mapa só. Importante, não? Professor. Sim, Dom Ciro. Esse mapa aí, para mim, assim, ele fica... eu consigo reproduzir ele assim, né? Mas eu queria muito mesmo tentar
que é pelo Google, né? Para ver se ficava bacana. Mas se eu não conseguir, aí eu vou fazer nesse estilo aí, o meu. Tá, ótimo. Ótimo, sem problema. Os dois vão receber, vão ser avaliados, vai ter nota 10, provavelmente, então aí pode ficar tranquilo, assim. Mas vamos tentar primeiro fazer no online, se não der, fizemos assim. Não é difícil, né? Ou parece muito difícil? Não, assim, não é que ele é difícil, é como as colegas falaram, como a gente não tem muito, às vezes, o domínio, né, de usar essa ferramenta do online, aí a gente, às vezes, fica, assim, meio temeroso, mas, assim, é um desafio para mim tentar fazer daquele outro do online, né, mas, como eu estou lhe falando, esse daí eu consigo reproduzir bacana, sabe? Ah, legal. Mas eu vou tentar o outro também. Tá, ótimo. Bom, Vi, qualquer coisa vai me chamando que a gente vai tentando fazer Tá junto bom. ali. Obrigada. Obrigado, Dom Celo, pela contribuição. Eunice, desculpa, eu não tinha visto que tinha levantado a mão. Pode falar. Oi, professor. Eu estou Olá. com uma dificuldade, assim, na minha área, na questão de que no bairro que eu trabalho tem algumas ferramentas muito, muito bom o trabalho, só que na área mesmo que eu trabalho, eu não tenho nada. No bairro existe escola, CRAs, igrejas e tudo, mas na minha microárea não tem nada. Nada, Na nada? verdade, nada. O que eu tenho na minha microárea é um espaço bem grande, que seria construído uma escola, mas que nunca foi construído, já tem 10 anos, quase 11 anos que a gente mora aqui, e desde esse tempo que falaram que eu construí, nunca foi feito. E um espaço onde é a praça, mas que hoje não tem mais nada na praça, porque foram destruídos devido a algumas adolescentes que só viviam lá bagunçando, então só tem o espaço. Não tem praça, e o espaço que seria a escola também não tem escola, que lá, na verdade, os moradores fizeram um plantio. E aí, no meio do bairro, tem esse espaço que seria a escola, mas que tem plantios, para não ficar abandonado praticamente. Os moradores fizeram plantação de feijão, quiabo, tem uma hortinha, tem macaxeira. Então, mesmo assim, escola na minha microárea não tem igreja, não tem um CRAS, não tem nada. Entendi. Bom, acho que dá para tentar colocar essa horta como talvez um equipamento, não sei. Dá pelo fato de que todo mundo tem um pedacinho ali que faz, já que ninguém está usando, eles estão usando. Até se um jovem, por exemplo, não tem, quer aprender a plantar, quer saber como funciona isso, né? Importante ter um espaço caso ele tenha interesse. Não é o melhor dos equipamentos sociais que a gente pode ter, mas é um, né? Na minha área não tem nenhuma coisa que eu possa colocar, na verdade. A minha área tem mais, assim, eu vou colocar as condicionantes, né, que existe, mas, assim, um equipamento mesmo para, como esse daí, a gente não tem. É uma pena, Vinícius, que É uma pena. tem, infelizmente, né, porque o certo era ter, né, os equipamentos, mas... Mas tem no bairro, o bairro ele é bem amplo, mas também está tudo muito perto. Então, essas coisas que eu falei, ela está incluída no bairro, que é muito perto também da minha microárea. É um bairro só que são divididos em microáreas. Bom, aí fica a tua escolha, Eunice, se tu quer colocar horta, se tu quer colocar coisas do bairro, se tu quer colocar o que tu gostaria que fosse, um equipamento que tu gostaria que tivesse. Fica a tua livre escolha, Eunice. Tu pode colocar como tu achar melhor. Tá ok. Então tá. Mais alguém tem alguma pergunta? Ficou com alguma dúvida sobre o...
Professor, só uma Nildilene. pergunta. Claro. Você quer que a gente faça esse mapa só da microárea ou pode fazer do bairro todo? Fica a cargo de Destacar você. a microárea dentro. Destacar Desculpa. a microárea no mapa. Pode Desculpa, eu ser? achei que tem... Não, pode ser sim. Pode ser sim, como tu achar melhor, Nildilene. Se quiser fazer só da tua microárea, se quiser fazer do teu bairro e destacar a tua microárea, pode ser também. Como Tá tu bom. achar melhor. Porque na minha microárea também o equipamento que tenho tem uma igreja, tem horta, tem terreno Ótimo. baldio, tem oficina, Tem bastante coisa, que bom. tem bar, tudo isso tem, mas assim, a escola fica no bairro também, não fica fora da minha microárea. Entendi. Pode falar de outros equipamentos, mas eu também pode ampliar, fazer uma discussão um pouco maior do bairro, né? Caso tenha interesse. Tá ok. Obrigado, Nildilene. Maria do Socorro, estava com a mão levantada, confere. Socorro, estava com a mão levantada? Não? Valdeline, então. Sim, a moça falou aí sobre o bairro e microárea. Eu, lá na zona rural, eu considero tudo microárea. Só que acontece que tem dois, nós chamamos patrimônio, onde é o povoado, onde fica muitas casas, fica o colégio, fica o campo. Inclusive, nesses dois, como é que a gente chama lá? Patrimônio. Patrimônio 1 e patrimônio 2. Todos eles têm colégio, tem campo de futebol. E lá no meus papéis, lá no mapa, eu coloco tudo como se fosse uma microárea. Eu não destaco, porque é onde eu visito esse local. Entendi. Entendeu? Pode ser assim também, né? Tudo Pode. sem destacar patrimônio, essas coisas assim. Não precisa. Podem fazer conforme a realidade de vocês, conforme esse mapa for Tá ok, importante. essa é a minha dúvida. Não, Tá bom, ótimo. obrigada. Tá ótimo. Socorro. Tá com a mão levantada. Não? Não sei se está tentando falar, nós não conseguimos te ouvir, Socorro. Então, pessoal, acho que da minha parte era isso por hoje. Deu para agradecer a paciência de vocês que me ouviram dia de hoje. E eu estou à disposição, quem quiser fazer o trabalho online, quiser ficar me perguntando, quem quiser mandar foto de como é que está o trabalho, a gente pode ir conversando e construindo junto. Estou à disposição. Tá certo. Tem que terminar até a terça-feira da semana que vem, porque daí vai abrir outra disciplina. No dia 25, abre outra disciplina. Então, tentem terminar até lá, para vocês não acumularem trabalho. Tá certo. Eu vou tentar fazer o mapa. Tá certo, então. Tá bom. Era isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigada Muito obrigado a você. Vocês falaram várias coisas queridas para mim lá no dia do professor. Obrigado. Fiquei bem emocionado com as mensagens que eu recebi. Obrigado pelo carinho, pessoal. A gente que agradece, pessoal, a sua dedicação. Não, tô aqui para isso. É o que é importante. A gente percebe que o professor, quando gosta, né, da sua profissão, é assim. Viu? Você está de parabéns, professor. Obrigado, Ginaldo. Estou muito feliz aqui. Obrigado. Também agradeço, professor, tanto o senhor está de parabéns, como nós estamos de parabéns. Ter um professor igual o senhor, que se preocupa, pegar o nosso telefone, aí entrar comunicar com nós, entrar em contato, saber onde nós temos que melhorar. Isso é muito bom. Também só tenho que agradecer.
Obrigado, Rolene, obrigado. Boa noite. Então vamos lá, vamos seguir juntos. Tá indo muito bem. Então quer dizer que amanhã não tem, Então, amanhã não tem aula para nós, não, né? Lá da não tem disciplina. Não tem nova disciplina, não tem nova disciplina amanhã. Vocês vão ter mais uma semana para fazer essa tarefa. Tá, ok, obrigado. Então tá, pessoal, até mais. Boa noite. Boa noite. Até mais, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Até mais. Magna, quer falar? Vou perguntar uma... Não. Boa noite, pessoal.